Então hoje a gente tem as 3 revelações. O que são revelações? Revelações é o que vem para nós de uma força superior. Não é aquilo que uma pessoa em si divulga, não é o que uma pessoa própria que ela escreve, é o que vem do alto para nós, para nos mostrar alguma coisa, para nos trazer novas maneiras de encarar a vida, de conduzirmos-nos, né, nas nossas encarnações, sejam essas ou sejam nas outras, não é? Então, a gente vê o seguinte, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei, a lei de Deus, tá? Era preciso que a lei de Deus imperasse na terra. Só que isso teve que começar bem devagar, porque nós, alguém acha aqui que não éramos nós, né? Lá atrás, éramos nós. Nós não tínhamos ainda condições de entender muitas coisas. Então teve que vir tudo devagar e sendo transformado aos poucos. E aí esses homens, no decorrer dos tempos que Deus nos mandou, quem foram? Moisés, Jesus, não está na ordem. Moisés, Jesus, Sócrates, Platão e diversos espíritos. Esses espíritos vieram trazendo aos poucos, de acordo com as nossas condições de receber essas revelações, essas transformações nas doutrinas. Então tudo começou devagar, para poder a doutrina, os costumes, os sentimentos irem crescendo junto conosco. Porque essas épocas aqui, principalmente as primeiras, foi a nossa infância espiritual. Era o nascer de um novo espírito. Então a gente teve que começar bem de baixo. E um dos nossos primeiros começos foi o Código de Manu. Gente, é só um pouquinho, essa parte teórica já acaba, tá? Eu sei que ela é assim meio difícil, mas a gente tem que entender. O Código de Manu foram as primeiras leis que se tem notícia no planeta, tá? Então, era uma organização geral da sociedade. Para o quê? Motivar o quê? Religião, política e ser um contentor das manifestações erradas. Então, o Código de Manu era uma coisa daquelas drásticas, não é? Tipo, eu sou construtor, eu construí uma casa. Aquela casa caiu e o dono da casa morreu, eu também vou morrer. Era assim. Nessa época, funcionava assim. Por exemplo, a mulher, essa parte aqui, gente, olha, eu quase me recusei a falar, mas a gente tem que trazer, né? Dos deveres da mulher e do marido, olha só. Uma mulher está sob a guarda de seu pai durante a infância, sob a guarda de seu marido durante a juventude e sob a guarda de seus filhos em sua velhice. Ela nunca poderá se conduzir sozinha. Brincadeira isso, né? Mas era assim. Tinha que ser assim. E aí depois nós conhecemos outra lei, essa já é até mais conhecida, que é o Código de Hammurabi. Hammurabi, eu vou ler que esse pedaço eu esqueço, foi o primeiro rei do Império Romano, tá? Sexto rei da primeira dinastia babilônica, ó. Depois de inúmeras conquistas, o primeiro rei do Império Romano. E foi o primeiro organizador de leis e escritas. Isso aqui é um pedaço de... Uns dizem que é pedra, outros dizem que é madeira. Está lá no Louvre. Mas como a gente não pode bater muito para saber o que é, aqui está pedra. Lá no Louvre eu acho que está madeira. 1500 antes de Cristo. Outro desses códigos assim, limitadores. Por quê? Nós éramos bárbaros, né? Éramos bárbaros, violentos. Então, era necessário essa lei civil amedrontadora para que nós nos contivéssemos. Esses códigos, eles ficavam expostos, só que ninguém sabia ler. Pouquíssimos sabiam ler. Então, não adiantava pregar ali no poste, não tinha papel não, tá, gente? Não adiantava botar isso ali no poste, que o povo ia pensar, ah, sim, o que é isso? E aí fazia errado. Por quê? Não sabia nem ler a lei. Aí depois vai morrer agora. Por quê? Porque você matou. Mas eu não sabia. Não, está escrito ali, mas eu não sei ler. E agora já foi. Não é? Era por aí a situação. E aí, depois do Código de
Hammurabi. Nós tivemos quem? O grande revelador, Moisés, não é? Moisés saiu do Egito com 15 mil pessoas atrás dele para atravessar um deserto e encontrar a terra prometida. Gente, agora vamos imaginar, a felicidade só aumenta quando entra alguém, né? Eu esqueço de estar na internet, porque não tinha essas coisas, né? Então, o que Moisés teve que fazer? Sair pelo deserto com 15 mil pessoas atrás dele, em busca da terra prometida. Vocês já imaginaram o que é isso? A gente botar a família dentro do carro para ir para Búzios, é uma novela, não é? Com tudo. Imagina 15 mil pessoas que acreditaram em você, que se jogaram no seu convite e estão ali. Só que ainda são 15 mil pessoas com costumes bárbaros, não é? Com ideias errôneas. E aí vai todo mundo pelo deserto. E aí chega uma hora que Moisés sobe ao monte para receber as revelações. Só que na lei mosaica a gente vai encontrar duas partes distintas, porque foi necessário. Então, o que a gente encontra aqui? A lei de Deus. A lei de Deus é imutável, é única. Ela só vai se transformando para acrescentar coisas positivas. A lei civil não, ela vai se transformando de acordo com a necessidade das nossas condições espirituais, não é? De acordo com o que a gente já pode levar adiante. Então, os 10 mandamentos de Moisés tinham, por exemplo, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não é? Roubou, corta o braço. Gente, quanto braço ia ter cortado, né? Olha, Brasília não ia ter ninguém que segurasse o volante. Não pode falar, né? Essas coisas. Hã? Não, porque eles teriam machucado, assim, arranhado em algum lugarzinho quando passaram. Então, a lei era essa. Mas é essa lei que a gente tinha que seguir religiosamente? Não, né? Por quê? A eterna, imutável e promulgada no Monte Sinai são os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. E a lei civil, qual é? Humana e mutável, ou seja, para se transformar a qualquer momento que nós estivéssemos prontos. Mas quem decretou foi Moisés, a olho do dente por dente, olho por olho, né? Mão por mão, pé por pé. Era necessário, imagina 15 mil pessoas, não é? Brigando por pão, por carne, por água, por mulher. Imagina. Então ele tinha que descer de lá com leis fortes para conduzir esse povo. Essa foi a lei de Moisés. E a gente vê agora aqui como foram escritos os 10 mandamentos. Pneumatofonia. O que é isso? É a comunicação oral dos espíritos sem a necessidade da voz humana. Sabe quando a gente vê no filme assim, Moisés ali, ajoelhado, escutando uma voz que soprava, não tinha ninguém para ser um instrumento daquela voz. Hoje nós sabemos, temos os médicos psicofônicos, que são aqueles que recebem a intuição de alguma forma e passam adiante através do seu aparelho fonador. Mas a lei da pneumatofonia não é essa, a espiritualidade fala direto. Assim vieram os 10 mandamentos e vieram também através de quê? Da pneumatografia, que é a escrita direta dos espíritos, sem o auxílio de mão nenhuma. Ou seja, a tábua estava ali e era escrito direto nela, sem ninguém ser o intermediário, o médium, como foi nosso querido Chico Xavier, não é? Escrevendo psicografias, que é diferente. Psicografia, o médium empresta a sua mão para a mensagem ser escrita. Na pneumatografia, a escrita vem direto. Não precisa de um intermediário, tá? Então, assim vieram os 10 mandamentos. E aí, nós vamos dar uma olhada agora nesses mandamentos e vamos observar uma coisa. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. Será que a gente reparou aí que nós temos 8 nãos? E só 2 são positivos. O resto é tudo não, 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 não. Por quê?
tinha que haver o não. Não pode fazer. E aí, depois dessa lei, quem aparece? Aparece o nosso irmão maior, porque o tempo passou, as tábuas já conseguiram encontrar alguns papéis, alguns pergaminhos pelo caminho, né? E a gente recebe quem, então, nessa hora? O nosso querido Jesus, que diz, não vim destruir a lei. A primeira coisa que ele diz, ele não veio destruir as leis de Moisés, mas veio sim cumpri-las e fazer cumprir. Só que, além disso, vamos ver aqui, que Deus que ele não veio destruir? A primeira lei divina, a lei mosaica. Ou seja, a lei divina, que é imutável, ele não veio destruir. Mas ele veio sim fazer-se transformar a lei civil, que era a lei que precisava conduzir os homens. Porque qual o maior mandamento de Jesus? Moisés levantou um pouco o véu. E Jesus fez a segunda revelação mostrando-nos que Deus é amor. Porque o que Jesus disse? Ama teu próximo como a ti mesmo. Maior mandamento, não é? E aí a gente vê o seguinte, quem ama o próximo, mata o próximo? Não. Quem ama o próximo, rouba o próximo? Não. Quem ama o próximo, adultera? Não. Então, ao invés de várias leis de nãos, uma lei de sim. Ama o próximo como a si mesmo. Porque quem ama não mata, não castiga, não machuca, não lesa. Essa é a lei de Jesus, a lei do amor. E tem uma historinha que eu gosto muito. Ela está no... Esqueci agora. Aquele conjunto de livrinhos que tem histórias lindas. Quem lembrar me fala. Momento Espírita. A historinha, essa história aconteceu no Vietnã, na época da Guerra do Vietnã. E tinha uma aldeia, e nessa aldeia tinha um orfanato de crianças já órfãos de guerra. E um dia um bombardeio muito grande caiu também no orfanato e lesou muitas crianças. E aí saíram correndo com as crianças para a aldeia do lado e tal, tentando salvar aquelas crianças. Chegaram lá, acomodaram as crianças como dava e tal, algumas muito machucadas. E aí, uma das enfermeiras americanas da Cruz Vermelha não sabia falar o dialeto local, porque até aquele momento não tinha ninguém que falasse o dialeto local com as crianças. Quem falava tinha morrido. E tinha uma menina que precisava muito de transfusão de sangue para não morrer, porque ela estava muito mal. E ali, entre os médicos e tal, ninguém era compatível, papapá, vamos pedir às crianças se alguém pode doar sangue para salvar a menina. Só que, como pedir às crianças, né, falando um dialeto, um idioma completamente diferente? Vamos lá, né, naquela de linguagem e tal, que é a linguagem mundial. E aí ela então chega para as crianças e pergunta, naquela linguagem estranha, se alguém podia doar sangue para salvar a menina, estava muito mal. Silêncio total, né? Nenhuma criança nem se mexeu. Aí ela pergunta de novo. Aí muito hesitante, um garotinho assim, levanta o dedinho, abaixa, levanta. Aí ela, que bom. Aí vem o garotinho. Aí deita o garotinho na maca e tal, para colher o sangue do menino e botar para a menina. E aí, assim que colocaram para tirar o sangue, ele começou a soluçar assim, apertado, baixinho. Aí a enfermeira chegou perto dele, naquele jeito, doendo, né, de uma maneira lá, quer que tire, e continuou. E ele sempre soltando aquele soluço ali apertado. E nessa chegaram os tradutores, aqueles que conseguiriam entender os dois lados. E aí o médico falou assim, olha, vê com ele se está doendo muito, porque ele dá uns soluços de choro e se controla, e a gente tem que ver se está doendo. Aí ela chegou para ele e perguntou, está doendo? Ele falou, não, porque se tiver, a gente para agora e dá esse pouquinho para sua amiga, para ela viver, e você levanta e sai bem também. E aí ela falou assim, por que você está soluçando? Aí ele falou assim, eu não vou morrer? Aí ela falou, não. Você achou que ia morrer? Ele falou, achei. Achei que eu ia doar todo o meu sangue para ela viver. E eu ia morrer. Ela falou, nossa, se você achou isso, por que você aceitou, então, dar todo o seu sangue para ela viver e você morrer? Aí ele disse, ela é minha amiga. Só por isso. Amor.
Então, essa é a mensagem de Jesus. Amor ao próximo. Não é? Essa mensagem é que ele veio nos trazer. A mensagem da abnegação, do trabalho no bem, não é? Do enxergar ao outro. Não é mais aquele pisar em cima do outro para subir, é caminhar ao lado do outro. Essa é a mensagem de Jesus. E aí, Jesus disse o quê? Amarás, eu falo antes, tá, gente? Eu faço todo o roteiro, depois eu vou falando tudo ao contrário. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a ele. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não precisa mais nada. Se todos conseguíssemos seguir essa lei exatamente assim, não precisaria haver nãos. Não precisaria haver cadeias, penas, né? Os advogados iam morrer de fome, porque ninguém ia precisar ser defendido de nada. Então, essa é a lei que Jesus veio nos trazer, a lei de amor. Agora, Jesus trouxe como essa lei? Ensinando, só assim, falando? Porque, gente, está aqui falar, para quem não tem problema de fala, fácil. Não é? Deixa eu até avisar uma coisa para vocês. Se ali na porta, a saída, tiverem assim alguns jovens panfletando, dizendo assim, ela não faz tudo o que fala, são meus filhos. Porque eles me ameaçam, entendeu? Eu vivo sob constante ameaça em casa. Eu vou contar lá no centro que você faz palestra, que você não faz tudo o que você fala. Aí eu falo, gente, faz um favor, imprime aquelas filipetas e distribui, porque diminui o meu trabalho de dizer que eu não faço. Porque nenhum de nós ainda faz. A gente está se esforçando. Quem é o espírita? É aquele que se esforça para ser melhor a cada dia. Esse é o espírita. Ou melhor, eu acho até que esse é a tentativa de espírita, porque o dia que formos realmente espíritas, de coração, de corpo e de alma, a gente vai estar cumprindo isso que Jesus deixou. Então somos todos uma grande tentativa e conseguiremos. É só determinação, é só vontade de seguir Jesus, é só vontade de aplicar isso no dia a dia. Mas fica difícil, né, gente? E olha, não vou enganar vocês não, às vezes o lugar mais difícil é dentro de casa. Não é? Porque ali dentro de casa, quem está reunido? A gente pensa logo, né? Afetos antigos. Não é? Meu pai nasceu meu filho, minha mãe nasceu minha filha, não é? Meu ex-marido nasceu meu neto. Não é assim que a gente pensa? A gente logo pensa isso. Não, gente. Não. Aquelazinha ali que está do seu lado, ali jantando ali, quantas vezes ela já roubou seu marido em outras encarnações? Pensa que não, o inimigo almoça ao lado. Não é? Almoça ao lado para quê? Para deixar de ser inimigo. Não é verdade? Então, é para isso que a gente vem. Uma vez, eu era até bem pequena. Como se eu fosse grande hoje, né? Mas eu era bem novinha, porque se alguém lembrar de quando é assim, vai lembrar que eu era bem novinha. A Igreja Católica, ela sempre faz uma campanha após o Carnaval. E sempre é um slogan diferente, não sei se vocês já perceberam isso. Antigamente passava na televisão. E teve uma que me marcou muito, que dizia assim, abra sua porta, deixe entrar claridade, comece em sua casa a campanha da fraternidade. E é isso. Porque o lugar mais difícil é dentro da nossa casa, não é? Acertar no atacado, às vezes é fácil. Porque eu estou aqui com vocês, aqui dentro, nossa, a gente se ama demais. Se alguém pisar o meu calo, eu vou dizer, não tem problema, tudo bem, nem doeu, não é? Mas em casa, aquelazinha que almoça ali do seu lado, pisou no meu calo, nossa, você não está vendo que está machucando meu calo? Caramba! Não é? Então, o lugar mais difícil é ali, no cadinho de todos os dias. E é ali que a gente vai vencer. É ali que nós vamos ter sucesso nessa caminhada para voltar em melhores condições, não é? E cada vez... A minha
querida ajudante do lar, ela é evangélica, né? Mas só que ela já é tão bombardeada, porque a minha faxineira é espírita, eu sou espírita e ela é evangélica, então ela fica ali no meio, né? Aí hoje ela virou para mim e falou assim, dona Ana, quem reencarna bom é porque foi mal na outra vida? Aí eu falei assim, olha, se você dormir hoje não tão boa, você vai acordar amanhã completamente boa como pessoa? Ela falou assim, não, eu vou demorar a beça a ficar boa. Eu falei, é assim mesmo. Não é em uma encarnação que a gente passa de ser mal a ser bom. Primeiro que ser bom é um negócio assim, né? Os espíritos dizem, né? O homem de bem, tá lá em cima. Então a gente vai aos poucos, encarnação a encarnação, nos melhorando. Nós vamos nos melhorando gradativamente. Não é dormiu, desencarnou aqui no caixão como uma pessoa ruim, aí já corre ali, encarna em outro filhinho, né, em outro bebê bonzinho. Não é assim. A conquista é uma coisa de paciência que a gente tem que ter. E aí depois de Jesus, o que ele disse? Eu vou enviar um Consolador. Porque ele não pôde dizer tudo, gente. Já pensou se Jesus naquela época nos dissesse que a gente ia e reencarnava, morria e voltava? A gente já não entendia nem o que era amor, como é que era para amar. Imagina entender que tinha que morrer, que tinha que voltar, embora ele tenha dito, não é? Que quem não nascer da água de novo, não estaria salvo. Agora, a gente não entendeu nem esse pedaço que ele falou. E sabendo disso, ele prometeu um Consolador, que seria a terceira revelação. Quem seria? Jesus, aí, era portador de uma revelação, eu falo antes, que tem por base o amor. Adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Esse trechinho é da Joana de Ângeles, nossa querida. E aí, ele não disse tudo, porque nós não tínhamos condições de compreender. Por isso ele falou em geral, usou muitas parábolas. O que são parábolas? São histórias, não é? Tem coisa mais fácil da gente sair, né? É mais fácil vocês esquecerem tudo que eu falei, mas lembrar da historinha do Heng. Não é verdade? Às vezes eu fico até frustrada, porque eu estudo pra caramba, eu escrevo a palestra. Aí no final, eu vi uma palestra sua. Puxa, adorei aquela história. Eu falei, e o resto da palestra? Lembro da história. Então foi isso que Jesus usou, essa ferramenta das parábolas, porque aí as parábolas vieram de pai para filho, passando de tribo em tribo, até que chegaram até nós. Então ele usou muito parábolas e metáforas, porém prometeu-nos que mais tarde nos enviaria um Consolador, que recordaria tudo que ele dissera, ampliando nossos conhecimentos e balsamizando nossos corações, né? Todos os dias. E aí então a gente vê os nossos queridos, grandes, que trouxeram para nós essa revelação da doutrina espírita. Kardec, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Joana de Ângeles, não é? Todos que passaram deixando esse Consolador em nossas mãos. E ele mesmo, como ele disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, ele mesmo comandou um grupo de espíritos para nos trazer essa revelação. O Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque durante muito tempo nós ficamos na teoria, né? A gente já até entendia, ama o próximo como a ti mesmo. Mas daí a praticar, estava muito extenso. Hoje, a gente já consegue ver essa prática. A gente vai nos velhinhos, a gente vai nas comunidades, nós distribuímos sopa à noite, nós fazemos campanha de Natal, nós vamos ao abrigo Maria de Lourdes. Olha só, estamos ou não estamos tentando dar execução à lei que Jesus trouxe do amo o próximo como a si mesmo? Estamos no caminho, não é verdade? E o que facilita esse nosso grande esforço? É o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e ele próprio, agora sim, comandando um conjunto de espíritos elevados, veio concluí-las através do Espiritismo. Porque o Espírito da Verdade,
Na verdade, é uma pleiade de espíritos comandada por Jesus. E muitas vezes por ele mesmo vindo ali as orientações. Então, ele selecionou aqueles irmãos espirituais que já tinham condições de nos passar esses ensinamentos, de nos recordar, de fortalecer em nós tudo isso, não é? Para que nós tivéssemos o quê? A consolação. Porque a gente diz o seguinte, o Consolador. Quem precisa do Consolador? Os aflitos. Não é verdade? E quem de nós aqui pode dizer que não é aflito? Alguém aqui pode dizer que nunca teve medo, que nunca teve pavor, que nunca sofreu, que nunca se afligiu, que nunca teve insegurança? Se tiver, gente, vem me dar um abraço que eu preciso desse contágio. Porque todos somos, em diversos momentos, aflitos, necessitados desse Consolador, com certeza. E aí ele diz, bem-aventurados os aflitos. Como assim? Eu vou sofrer e ele ainda diz que eu sou bem-aventurado? Com certeza, é bem-aventurado. Aí eu trouxe uma história também, esqueci de botar um negócio. Eu trouxe uma história também, gente, essa é meio novela mexicana, tá? Mas eu quis trazer essa história porque ela engloba todo o Consolador prometido. Todo está aqui. E eu vou pedir a vocês que tenham paciência, que prestem atenção nas palavras dessa história. Porque essas palavras traduzem para nós tudo que o Espiritismo veio trazer. É a história de Clodoaldo. É baseada numa história real, só que ela fica mais colorida para a gente, né, para poder a gente entender melhor a situação. Clodoaldo tem 34 anos, trabalha numa empresa, daquelas empresas que tiram lixo das fossas. Vocês já viram aquele caminhão que vai aos prédios, aspira as coisas da fossa, assim, e leva embora. Clodoaldo trabalha ali. Não sabe ler nem escrever. Então, ele não pôde ser motorista do caminhão, ele não pôde ser supervisor, ele é aquele que pega ali no pesado. E aí, Clodoaldo se sente até mal com aquilo, porque aquele cheiro parece que não sai nunca de dentro dele, embora ele tome muitos banhos. E Clodoaldo mora numa comunidade, numa favela, tem 6 filhos e a mulher o deixou e fugiu com o sobrinho do vizinho. Por que ela fez isso? Os 2 últimos filhos, que são casais, um casalzinho de gêmeos, eles têm deficiência física na coluna e síndrome de Down. Quando ela descobriu que aqueles 2 eram diferentes dos outros, porque engasgavam para comer, não ficavam eretos, ela saiu fora, fugiu da luta. E ele ficou com as 6 crianças, com esse trabalho tão difícil, não é? E nada disso o fez desistir. Ele começou a trabalhar muito durante o dia, a pagar a vizinha do lado 1/3 do seu salário para olhar as crianças, principalmente os gêmeos, e continuar a caminhada com aquelas crianças. Ele nunca se revoltou, mas ele chorava muito. Ele não tinha revolta, mas ele chorava daquela vida. Chegava em casa, mutirão para limpar a casa, tinha que dar a comidinha dos gêmeos na boca, porque eles não conseguiam engolir, não conseguiam deglutir. E uma noite, Catarina, a gêmea de 2 aninhos, engasgou seriamente. E aquilo deu um desespero nele, e aí no desespero ele meteu a mão na garganta da menina, desengasgou a menina, e aí abraçou a garota e chorou. Aí naquele dia, ele chorou. Ele chorou porque ele se sentiu preterido por Deus, ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu abandonado, cansado. Naquela noite ele chorou, e naquela noite ele falou com Deus, por quê? Minha avó falou de um tal de karma, mas que karma é esse que o meu é só sofrer, enquanto os outros são felizes? Não é? Naquela noite ele se revoltou e dormiu ali abraçado com a menininha. E quando dormiu, ele encontrou um senhor muito bonito,
muito alvo, uma roupa muito clara, que veio até ele e falou, vem comigo. E no que ele foi com esse senhor, ele estava num campo verde, cheio de crianças correndo, alegres, saudáveis, com seus pais felizes. Aí ele falou assim, para que você me trouxe aqui? Para eu ver tudo isso e ficar mais ainda infeliz, porque o meu caso não é nada disso aí. Ele falou, não, eu trouxe você aqui para ver tudo isso. Eu vou pedir licença a vocês para ler direitinho o que ele diz aqui, olha. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí ele perguntou, quando eu vou rir, quando eu vou ser feliz? E aí ele diz, filho meu, somente na vida futura terás as consolações que um dia você sonhou. Temos muita dificuldade, nós temos muita dificuldade em compreender por que sofrer para depois ser feliz. Aí entra o Consolador. Ninguém sofre à toa. Ninguém sofre por acaso. Quem está cobrando é Deus? Está cobrando da gente esse sofrimento? Não. Deus não cobra nada. Ao contrário, permite-nos tomar a iniciativa de querer sanar aquele mal que fizemos. É a nossa consciência que grita, olha, você não pode ir adiante se você não resolver esse pedaço que ficou aqui. E aí você pede, quando pode, né? Pede para vir e passar aquilo ali, e passar bem para poder ir adiante. Um estudante da 5ª série, se ele não estudar muito, ele não vai para a 6ª. E é isso que a gente vem fazer aqui, passar de série. A gente nunca vai retornar para a 4ª, tá? Se estamos na 5ª, é da 5ª para frente. Lá para baixo, para o CA, a gente não volta mais, porque a gente já fez. Isso é um grande ponto estimulante para nós, né? Então, a gente não retrocede na nossa caminhada evolutiva. E aí ele diz, por que uns sofrem mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que aparentemente uns nada têm e os outros têm muito? Os homens bons sofrem ao lado dos maus que prosperam. A gente vê muito isso, não é? Quando a gente vê aquelas filas nos hospitais, as pessoas sem atendimento, sem remédio, a gente pensa, meu Deus, por que tudo isso, enquanto para tantos, né, tem tanta fartura, tanta coisa? O Consolador prometido que a doutrina espírita explica, não é? E aí ele diz, Deus, que é todo poder e bondade, por que ele me traz essas tristezas e dificuldades? E aí o mentor diz, mais belas aspirações que você tem que ser as suas estrelas que iluminam a tua noite tenebrosa. Caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. A esperança é um repouso, é uma preparação para o dia melhor. É preciso haver esperança. Vede esses que você inveja agora porque são felizes, porque estão correndo no campo, já sofreram. Já sofreram, já choraram, já se sentiram injustiçados, mas fizeram da dor um instrumento para a vitória. Difícil a gente pensar isso, né, gente? Quando Leon Denis fala amiga dor, a gente fala, meu Deus, não gosto nem de ouvir isso, chamar a dor de amiga. Mas é verdade. Porque a dor bem vivenciada é assim, o salto quântico na nossa vida espiritual. E aí ele diz, o reino dos céus estará dentro de nós quando nos sentirmos redimidos. Olha só, o reino do céu não é aquele pedaço azul, gente, com anjinho abanando, né? Que a gente vê nas figuras. Não, o reino dos céus é aqui. O dia que nós tivermos passado por todas as dificuldades que nos farão sanar o mal que já fizemos. Na época, eu rompi ligamento. Rompi o ligamento da perna esquerda. Tem amigas aqui que lembram dessa parte da minha vida, né? Aí eu rompi ligamento, vai operar, tá bom, vai operar e tal. Uma semana depois que eu rompi ligamento, meu filho rompeu o ligamento. A mesma perna. Falei, aí tem, né? Aí eu operei, 15 dias depois ele operou. E ficávamos os dois em cima da cama lá, naquela de fazer fisioterapia, né? Levanta pezinho, abaixa a perna. E aquilo é horrível, né, gente? Vai me desculpar
fisioterapeuta deve ter aqui, faz um bem danado, mas é horrível. Aí ele falava assim, mãe, por que a gente está passando por isso? Por que eu tive que romper o ligamento só porque você rompeu também? Eu falei, meu filho, você não teve que romper porque eu rompi. Nós tivemos que romper para entender alguma coisa. Provavelmente, nós já impedimos muitas pessoas de caminhar com as próprias pernas. E provavelmente, nós pedimos essa oportunidade de passarmos juntos por momentos onde possamos entender o que é não poder caminhar, o que é depender do outro e abaixar o nosso orgulho. E isso veio para nós dois juntos. Então, com certeza, plantamos isso juntos lá atrás. E agora estamos colhendo. Aí eu falei para ele, e vamos parar de reclamar. Porque se a gente reclamar, a gente vai passar de novo. Não, então não vou reclamar mais. Coitado, ele rompeu o outro joelho no outro ano. Aí ele falou, mãe, você não veio? Eu falei, não, eu não reclamei, eu não vou mais não. Me deixa fora dessa. Quer dizer, a gente, quando estuda a doutrina espírita, não é que nós sejamos melhores do que as pessoas, de jeito nenhum. Mas a gente tem outra visão sobre o que a gente está passando. A gente enxerga sob outro ângulo. E se a gente conseguir enxergar e usar isso como um remédio para a gente, nossa, aí vai dar certo. Aí a gente vai estar conseguindo aquilo ali. E esse querido mentor do Clodoaldo, ele fala, empunhemos a espada da fé, o escudo da caridade, a luz da esperança, e o reino de Deus florescerá em nós. Essa parte aqui da caridade como escudo, ela nos fala muito de perto, porque a gente trabalhava lá no Lara 1, e eu era do Grupo Celina. O Grupo Celina atende mães que vão ter bebê, que tem o bebê, então as crianças ficam na salinha, as mães a gente dá uma aulinha de evangelho, esse tipo de coisa. E teve um ano, na reunião final do ano, a nossa instrutora maior fez uma reunião e perguntou, alguém aqui passou por grandes tempestades durante esse ano, assim, momentos muito difíceis? E aí teve uma trabalhadora que levantou e falou assim, olha, eu posso até ter passado, mas eu não vi. Eu não tive tempo de pensar nisso, porque eu estava trabalhando. Então, se as dificuldades vieram e foram fortes, passou e eu não percebi, porque eu estava no trabalho. Olha a caridade que você acha que está fazendo, porque você acha, né? A gente, quando faz alguma coisa, a gente fala logo, né? Ah, eu sou tão boa, tão caridosa, segura aqui o coração, que senão ele cai. Ele é tão bom que ele pesa e cai. Né? A gente é maravilhosa, porque a gente faz a caridade, gente, lê do engano. Essa pretensa caridade que a gente faz ao próximo é a salvação que a gente está trazendo para nós. É só isso. Não é? Porque, como diz a Lenise, que estaria aqui comigo hoje, mas não deu tempo. Ela é minha amigona e ela é uma espírita assim, maravilhosa. Aí ela fala assim, Ana, vamos para a comunidade, porque se a gente socorre aquele ali, o mentor dele adota a gente. Então, na hora de uma dificuldade, ela fica falando assim, ele vem também, não, ela ajudou o meu pupilo, agora eu vou ajudar ela. Então, é meio que por aí, gente. A gente começa fazendo por esse interesse, né? Ganhar bônus hora, o mentor do outro me ajudar, a gente começa fazendo isso aí, né? Mas depois a gente vai conquistando o quê? A imensa felicidade de estar fazendo aquilo ali. Imensa. Ai, meu Deus, não sei se vai dar tempo. Eu tenho que acabar 4h15, né? Vou contar só mais uma historinha. Eu tenho muito carinho por esse grupo que chama Amigos do Natal. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. É um grupo de rapazes, moradores da Barra, rapazes jovens que frequentam as noitadas, que levam sua vida, mas ao fim do ano, assim, patrocinado por um deles, que é o que tem mais condições, eles fecham uma comunidade, catalogam todas as crianças, contratam parque de diversões, Papai Noel, e chegam lá em caminhões de lixo, que eles limpam o caminhão de lixo todinho, lavam tudo, para poder botar os brinquedos ali, e vão para essa comunidade e passam o dia com aquelas crianças. Cachorro-quente, pipoca, picolé, sorvete, presente, jogo de bola, tudo. E aí, ao final daquele dia, eu tenho muito próximo de mim um desses amigos do Natal. Ele chega e fala assim, foi o dia mais feliz do ano. Não tem noitada que pague isso. Não tem festa que pague isso. É o dia mais feliz do ano.
Então, tem religião? Não. Político apoiando, nem pensar, eles não permitem, nem que chegue perto. Imprensa, nem pensar. Só o amor que eles dão e que eles recebem de volta transformam aquele dia no dia do ano. Hoje é dia dos amigos do Natal, ele fala, não, hoje é dia do ano. Porque ali vem a felicidade para sustentá-los durante o ano inteiro. Então, a gente já percebe muitos grupos com religião, sem religião, ou seja qual for a religião, trilhando esse caminho que Jesus deixou para a gente. Ama o próximo como a si mesmo. Falta fazer isso o ano inteiro, não é? Porque ali tem o dia do ano. Aí eu falo, vamos fazer esse dia do ano o ano inteiro. Claro que é difícil, não é? Senão eu vou panfletar lá na porta deles também. Olha, vocês não fazem tudo o que falam. Mas é isso, gente. Jesus veio, passou por aqui, deixou a semente e ele quer colher o que ele plantou. Eu trouxe uma música que tem um filmezinho para a gente ouvir e diz justamente essa mensagem de que Jesus veio, plantou e quer colher. Antes eu trouxe esse... Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. As curas eram fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Foram as mesas falantes, né? Aquele negócio todo. Jesus afirma que é preciso nascer de novo, que ele fala, quem não nascer da água não tem que voltar. Kardec explica o quê? A reencarnação. Olha só, um completando o outro. Jesus reporta-se a outras moradas, quando diz há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec menciona outros mundos. E aí a gente deduz. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Não é? Então, até o surgimento da doutrina espírita, nós tínhamos uma porta na nossa frente. Ao conhecer a doutrina espírita e começar a praticar, a gente vai ter a chave que vai abrir essa porta. E essa porta nos dará entrada no nosso céu interior. Aí sim. Agora deve vir o filme que eu falei para vocês que eu trouxe. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Pode cantar, gente. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou,
e o caminho certo para seguir. Ele deixou o caminho certo, depende de nós seguir. Ele plantou, depende da gente colher. Esse campo verde nos aguarda. Eu sei que ele um dia vai voltar e pelos campos procurar o que plantou. Tem que achar, gente, hein? E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem e ser uma entregar. Quando ele aqui chegar, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. E do que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. É isso, gente. Ele veio, plantou, continua ao nosso lado, está dentro de nossos corações. Sejamos a semente boa que ele vai colher. Ajudemos aquelas ao nosso lado que podem morrer, porque quando ele aqui chegar, ele vai encontrar o que de bom deixou. E que nós todos façamos parte dessa gleba de amor que ele vem procurar. Muita paz para todos.